Olá, meu amigo Ivo. Como é que tá você, rapaz? A paz do Senhor Jesus. Vou ler aqui uns versículos aqui da Bíblia e mandar para você a parte que fala do arrebatamento da igreja, que em breve vai estar acontecendo, meu amigo. Precisamos nós estar preparados. Não é estar se preparando, mas sim estar preparado. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 diz assim, ó: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Eis que vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Isso aí Jesus estava falando com os discípulos. Nesse século que nós estamos vivendo hoje, no século 21, no ano de 2020, serve para nós. Quando Jesus conversava com os discípulos ficaram preocupados, porque Jesus ele ia deixar eles. E ao encontro do Pai. Jesus ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Certo? E hoje nós aguardamos a volta de Jesus. Ou o arrebatamento, ou a qualquer momento. Jesus está sempre voltando para alguém. Então nós precisamos estar preparados a qualquer momento para o arrebatamento, ou a qualquer momento para o arrebatamento, ou a qualquer momento agora, por exemplo, eu conversando com você, eu não sei se até a tarde eu vou estar com vida. Então nós precisamos estar preparados, meu amigo. Tá? Olha só, meu amigo, o arrebatamento. O que quer dizer arrebatamento? Arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela vem do grego, quer dizer arpas. Arpas, que é igual arpazo, que significa roubar, arrebatar, tomar ou arrancar com força. Aqui no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 51, está escrito assim, ó: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Preste bastante atenção, amigo. Eis aqui vos digo um mistério. O que é um mistério? O mistério é uma coisa que é difícil de você às vezes, concordar com aquilo que você está querendo e não está conseguindo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Pela lei do homem aqui, quando alguém mata ou alguém comete um delito, a polícia vai atrás para descobrir. E tem um mistério para descobrir a morte daquele ou daquela, ou aquele ato que a pessoa cometeu. Está difícil de descobrir, se torna um mistério. Agora, esse mistério aqui, ele fala justamente sobre a ressurreição. O texto diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Certo? Porque é o seguinte: os que morreram em Cristo primeiro, eles vão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Aqui está escrito aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Corpo incorruptível. O corpo incorruptível quer dizer qualidade de não apodrecer mais. Aí, se você continuar lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 até o versículo 53, você vai ver. Incorruptível é qualidade de não apodrecer. Corruptível, que se estraga. Nosso corpo, a matéria do nosso corpo, morreu, vai ficar podre, vai estragar. Incorruptibilidade é a qualidade de não apodrecer, a mesma qualidade de incorruptíveis. Incorruptibilidade significa a mesma qualidade, o mesmo significado, ou melhor. Mortal, o nosso corpo é mortal. Ele vai passar a ser imortal. Imortalidade é uma coisa que nós temos que entender. Imortalidade é eternamente. Nós vamos ser imortal.
Após o arrebatamento, nós encontraremos com Cristo nas nuvens. Vou continuar lendo o texto aqui, versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Esse momento do abrir e fechar de olhos, que é o momento que eu disse para você, que só vai ver quem estiver na presença do Senhor. Esse momento do arrebatamento, ele vai ser invisível para aqueles que estiverem despreparados, aqueles que estiverem na terra, sem estar servindo ao Senhor. Só vai ver, só vai perceber esse momento todo aquele que estiver na presença do Senhor, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, em obediência a esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, certo? É no momento, no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quando o texto aqui diz nós, é os que estão vivos na terra. Por isso estou dizendo que só vai perceber aquele que estiver vivo na terra, servindo o Senhor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, só os que estiverem vivos na terra servindo ao Senhor. Não é qualquer um bebendo cachaça, fumando maconha, vivendo a vida de qualquer jeito, em pecado, em prostituição, em adultério, mentira, fornicação, vivendo a vida ainda dissolutamente, vivendo a vida de qualquer jeito. Ele não vai ver o arrebatamento, não vai ver esse momento. Quando o texto diz aqui, e nós seremos transformados, é os que estiverem servindo ao Senhor. O versículo 53 diz, porque convém que isto que é corruptível, que é a nossa carne, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, que é a nossa carne, nosso corpo mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aí o versículo 55 diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus venceu a morte. E nós vamos morrer e vamos ressuscitar. Se não acontecer o arrebatamento antes da gente morrer, a gente vai morrer, mas vai ressuscitar. Nós vamos vencer a morte também. Todo aquele que está servindo ao Senhor Jesus. É isso aqui que eu quero me expressar para você e dizer. A volta de Jesus Cristo está próxima. E todo aquele que morrer em Cristo, ele vai herdar a sua salvação. Mas precisamos nós estar atentos para o momento do arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento. O texto diz, no momento, no abrir e fechar de olhos. Eu estou conversando com você que tem 8 minutos e 22 segundos. Você percebeu quantas vezes eu pisquei? A pálpebra dos meus olhos, quantas vezes? Não percebeu. Ninguém consegue perceber. Você está de frente para alguém conversando, você não consegue perceber as pálpebras dos olhos dele piscando. Então o texto diz aqui, versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos, mais uma confiança que nós temos que ter, que existe, que vai existir o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Paulo escreve, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que já morreram em Cristo, que dormem aguardando o dia do juízo final. É isso aí que o texto está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, se ainda estivermos vivos no arrebatamento, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não vamos antes daqueles que dormem. Primeiro eles vão ressuscitar, depois nós estiver vivo, seremos transformados e encontraremos com ele nas nuvens. Versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, os que morreram em Cristo vai ressuscitar e vai ao encontro do Senhor nas nuvens. Versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O texto diz bem claro para nós entender. O versículo 18 ainda nos dá ainda uma certeza disso. Versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que o texto está querendo dizer? Confirmando que tudo isso aqui é verdade. Precisamos nós nos consolar uns com os outros com essa verdade, com isso que vai acontecer. Certo? Então, vou ler o versículo 16 do capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o consolo nosso. Essa é a certeza nossa. Quando isso acontecer, quando o arrebatamento acontecer, os mortos vão ressuscitar. Os que estiver vivos na terra servindo a Jesus vão ser transformados em seus corpos. E encontrará os dois grupos, os que morreram, os que ressuscitaram do cemitério. Todo o globo terrestre, aonde tiver um morto, que desceu à tumba, que morreu servindo a Jesus, vai ressuscitar em todo o globo terrestre. E imediatamente após a ressurreição dos mortos, nós, os que estivermos vivos na terra, seremos transformados. Os dois grupos encontrarão nas nuvens com o Senhor Jesus. Após o arrebatamento, a igreja de Cristo, esses que morreram em Cristo, que ressuscitaram, e os que estiverem vivos na terra, que encontrarão, que serão transformados seus corpos, encontrarão os dois grupos lá no céu, nas nuvens. Aí então, a igreja vai entrar diante do Senhor para o tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10, que diz assim, ó: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou por bem ou por mal. Se teve uma vida fiel a Deus, se foi uma pessoa que estava na presença do Senhor, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, o arrebatamento, após o arrebatamento, vamos entrar para o tribunal de Cristo, onde ali então será então galardoados aqueles que estiverem nesse grande dia diante do tribunal de Cristo. O que é galardão? A consciência nossa, vamos entender que é o que nós fizemos aqui na terra, como diz
Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que for feito, o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Galardão é justamente o que Deus vai retribuir para todos aqueles que serviram Ele aqui na terra fielmente. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus poderoso. Depois que tiver toda a igreja, os que morrerem em Cristo ressuscitarem, e os que estiverem vivos na terra serão transformados e levados ao encontro do Senhor das nuvens, passaremos para o tribunal de Cristo, passaremos a estar diante do tribunal de Cristo para receber galardão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O texto aqui no livro de Zacarias, após nós tivermos passado pelo tribunal de Cristo, ter passado, já recebido os galardões, isso aí vai ser no finalzinho do juízo final. Já no finalzinho do juízo final vai acontecer o quê? A igreja ela vai vir com Cristo lá em Jerusalém. Aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. E na grande tribulação, as nações, Gog e Magog, que representa as nações que vai estar de encontro com o povo escolhido de Deus de Jerusalém, vai matar, para destruir, para acabar com eles. Cristo então vem com a igreja lá em cima do monte chamado Monte das Oliveiras. Os pés de Jesus, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras e a igreja vai estar com Cristo. Vamos ver no livro de Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? Glória seja dada ao nome do Senhor. Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver? Vou ler do versículo 1 do capítulo 14 de Zacarias, que fala sobre o julgamento final. Esse julgamento aí a igreja vai estar com Cristo. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, as nações que vão estar tentando destruir Israel, acabar com Israel. Como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azeu. E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus. Agora, que alegria! E todos os santos contigo. Santos, toda a igreja. Todo aquele que morreu servindo ao Senhor foi arrebatado, ou não foi arrebatado, morreu antes do arrebatamento, mas vai estar lá naquele grande dia com o Senhor. Aqui está escrito aqui o finalzinho aqui: todos os santos contigo. A igreja vai estar com Jesus para julgar a terra, para julgar as nações. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Após o arrebatamento da igreja,
assim que aconteceu o arrebatamento da igreja, o momento do arrebatamento, começa o período da grande tribulação, que se dará por 7 anos. 7 anos, na escatologia, os 7 anos é dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. 3 anos e meios vai ser só de coisa boa, maravilha. O anticristo vai estar reinando na terra, uma moeda só, um governo só com uma paz falsa. Esses 7 anos de grande tribulação, a igreja vai estar no céu, glorificando, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Após a primeira fase dos 3 anos e meio, começará a segunda fase desses 3 anos e meio. Dessa segunda fase desses 3 anos e meio, é então que vai começar o anticristo entrar com a sua ação para colocar a todos aqueles que estão na terra, tá? O número 666, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 18. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Vou ler do versículo 16 do livro de Apocalipse, capítulo 13, ao versículo 18, que diz assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. A segunda fase desses 7 anos de grande tribulação já vai começar então o anticristo entrar com o número 666. O texto aqui diz, ó, todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe será posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para comer, para beber, para pagar, para qualquer coisa, vai ter que ter um número 666. Isso é na grande tribulação. Mas para aqueles que servem ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade, tem um lugar preparado para eles. Chama-se mansão celestial. O lugar que foi preparado para todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 5. Também nos desperta também justamente em cima da grande tribulação, em cima do arrebatamento, ou melhor. Versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. No arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar, vão ouvir a voz de Cristo. Versículo 26 do capítulo 5 do Evangelho de João diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O texto de 1 Coríntios diz, né? E eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, aqui os mortos, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, certo? Olha outra vez o versículo 27 do capítulo 5 do Evangelho de João. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29.
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aí lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, está escrito assim: todos aqueles que não for achado escrito seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Esses que estão aqui, e os que fizeram o bem, é os que morreram em Cristo Jesus servindo ao Senhor. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, vida eterna em Cristo Jesus para todos sempre, estaremos com Ele. Mas os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Lá em Apocalipse 20, versículo 15 está escrito. Vai ser aberto o livro. E se o nome estiver escrito lá, o Senhor Jesus vai dizer: entra para o gozo do teu Senhor, que está preparado desde a consumação dos séculos. Mas aqueles que não tiver escrito seu nome no livro da vida, esses daqui, o arrebatamento da igreja vai acontecer agora. Dessa vez agora, invisível. Só a igreja vai saber. Os que estiverem vivendo a vida de qualquer jeito, em pecado, de qualquer maneira na terra, não vão ver. Agora, eu não sei se você, se esse texto aí já tem alguém que entende esse texto aí, esse versículo aí. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Versículo 7. Apocalipse capítulo 1. Versículo 7. Está falando sobre todo olho o verá. Isso aí é no finalzinho da grande tribulação, quando a igreja vier com Cristo lá em Jerusalém. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse texto aqui, esse versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse, fala justamente em cima dessa parte aí que vai acontecer quando a igreja e Cristo vier sobre o Monte das Oliveiras, para então todo olho verá. Essa parte aqui é no finalzinho do juízo final, lá para a condenação daquelas nações que estão atacando Israel. Isso a igreja vai estar com Cristo. Aí esse dia vai acontecer aqui, E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. As tribos da terra, todos vão estar atacando Jerusalém, atacando Israel. Aí Cristo vem com a igreja. Então todo olho verá aqui. Agora, nesse arrebatamento agora, que vai acontecer, todo olho verá não. Só a igreja de Cristo que vai ter o privilégio de, se tiver morto em Cristo, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, encontrarão nas nuvens. Os que estiverem vivos na terra, como eu li, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e encontraremos com Cristo nas nuvens. E entraremos para as bodas do Cordeiro. Entraremos para o tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E ali receberemos galardões, e ali seremos preparados para então julgar a terra com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esta é a palavra de Deus, pura, fiel e verdadeira, digna de ser respeitada, digna de ser confirmada, e acreditamos nós que Jesus está voltando para buscar a noiva, para buscar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Prestem bastante atenção, você que vai estar vendo esse vídeo, você que vai tem dúvida do arrebatamento. Louvado seja Deus. Versículo 16 do capítulo 3 de 2 Timóteo, está escrito assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra, no versículo 2 do capítulo 4, nos dias atuais que não estão vivendo, nem todos querem ouvir, nem todos querem aceitar o que a gente fala. Mas aqui o texto diz que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. E desviarão os ouvidos da verdade. É isso aí que muitos não estão querendo ouvir hoje. É verdade. A palavra, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus assim continue nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia mais e mais, e que possamos continuar firmes e constantes, servindo a Jesus Cristo. Esse é o nosso escape, esse é o nosso refúgio, em meio a tantas lutas, a tanta perseguição, a tanta adversidade, é tanta enfermidade, é tanta coisa que está acontecendo. Esse vírus que está agora aí, destruindo famílias. Enfim, todo o globo terrestre está passando por esse processo difícil. Mas não vamos deixar de confiar em Cristo Jesus, não, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança. E que Deus assim continue nos abençoando, nos fortalecendo. No nome de Jesus Cristo. Amém.